Eu queria começar por esta ideia que a Joana lançou há bocado do Estado antissocial. E inclusive dizendo isto pode parecer exagero, mas não é. Portanto, eu quero concordar com a Joana porque o Estado antissocial existiu. E ainda perdura sob várias formas. Mas quando pensamos no Estado do século XIX e do início do século XX, em alguns países, não em todos os países, um Estado em que o aparelho repressivo servia principalmente para impedir conquistas sociais e estava nas mãos daqueles que já eram poderosos, já eram ricos, e era utilizado, evidentemente, contra quem reivindicava essas conquistas sociais, as 8 horas de trabalho e conquistas políticas também como os votos para as mulheres, o sufrágio universal. Nós vemos que pode haver um Estado e ele ser antissocial. E creio que uma das grandes conquistas, uma das grandes evoluções, das grandes demonstrações políticas que a humanidade conseguiu fazer, inclusive refutando, pelo menos parcialmente, as tradições à esquerda, nas quais eu me filio, as tradições mais libertárias à esquerda, foi conseguir demonstrar que esta máquina, o Estado, não servia só como máquina de repressão, podia também servir como máquina de emancipação. Isto demorou muitas décadas, muitas gerações, foi conseguido provavelmente da melhor forma pela social-democracia escandinava, e é uma demonstração histórica que antes não estava feita e que depois ficou feita, e a partir da qual a nossa visão do que é o político e do que é o Estado tem forçosamente que mudar. E é por isso que eu às vezes me defino como um libertário social-democrata, o que dá a abreviatura um bocadinho enganosa LSD. Mas... Ou não. Sonhos, visões. Digo eu sem experiência de causa. Mas não. Mas a questão é que pode haver Estado e esse Estado ser antissocial. Por outro lado, creio que é importante registar que, o Estado social não é necessariamente estatista. Até acho que este Estado antissocial de que eu falei era muito mais estatista do que aquilo que é o Estado social, ou seja, era um Estado da vigilância, um Estado da repressão, um Estado monopolizado só por determinadas classes, um Estado conservador e, portanto, mais estatista desse ponto de vista do que um Estado inclusivo, emancipador, universalista. E, portanto, o Estado social não é necessariamente estatista, é, como diz o título deste livro, de todos e para todos. Não é um monopólio da máquina da administração ou da máquina do Estado, é um Estado que é um canal dos próprios anseios da população. E da ideia básica de que, com raízes há milénios na nossa história, a ideia básica de que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós numa situação semelhante na qual não sabemos se poderemos cair ou não. Portanto, o Estado social não é necessariamente estatista, é, como diz o livro, de todos e para todos. A segunda nota é que o Estado social não é estático. E aqui é que eu acho que talvez haja um bocadinho de reflexão a fazer nos tempos que correm. Nós próprios, aqueles que defendemos o Estado social, caímos às vezes numa linguagem demasiado estática para falar dele. Ou seja, falamos do Estado social como algo que se fez, que se fechou, que se cristalizou e que é necessário defender. Usamos esta palavra defender como se estivéssemos numa espécie de guerra de trincheiras e nós estivéssemos numa espécie de retaguarda a defender aquela cidadela que é o Estado Social. E ao termos deixado que a nossa linguagem ficasse assim, nós fizemos um desfavor a nós mesmos e fizemos um desfavor ao próprio Estado Social. Porque permitimos que a direita e que os setores mais reacionários da política, digamos assim, se pudessem apresentar com uma agenda, e portanto, não sei se repararam, ou já repararam certamente, nos últimos 10, 20, até 30 anos, eles são os que têm uma agenda, uma proposta, e essa é muito clara e toda a gente tem. É privatizar, fragmentar, é agora a austeridade. E nós, do lado progressista da política, ficámos com... sobrou-nos uma atitude que à primeira vista pode ela própria parecer só de reação, não reacionária certamente, mas de reação, ou seja, menos capazes de agir e só capazes de reagir, defendendo aquilo que temos
e não propondo aquilo que deveremos ter. E eu creio que este livro, como aliás o debate que lhe deu origem no Congresso Democrático das Alternativas, para mim representa um ponto de viragem, como são sempre os pontos de viragem no debate público e no debate de ideias, ainda para já, digamos, relativamente reduzido só, mas a partir que esta viragem no campo das ideias começa a ser feita, o resto é muito mais fácil. O pior, nós nunca conseguimos conquistar aquilo que nem sequer era pensado. E a partir deste livro, eu creio que fica pensável, pelo menos no debate português, que o esforço de defesa do Estado Social não é simplesmente um esforço defensivo, é um esforço que é defensivo e construtivo ao mesmo tempo. E, portanto, aparecem já aqui algumas ideias, das quais, por exemplo, menciono duas para aguçar o apetite, a ideia da pré-distribuição, ou seja, virar do avesso o discurso que nos diz que nós temos que crescer para poder distribuir depois, para um tipo de argumentário diferente, em que se diz que primeiro nós temos que distribuir, porque é aquilo que é justo e porque é aquilo que nos reforça como sociedade e que até vai compensar em termos de crescimento mais à frente, ou seja, pré-distribuição, distribuição para crescer e não crescer para distribuir. E outra ideia, que é a ideia da desprivatização, portanto, das provisões públicas do Estado ou outras, a ideia de que elas não devem estar conquistadas apenas por digamos, por determinados setores privados, mas que elas devem ser, mais do que nacionalizadas ou estatizadas, devem ser desprivatizadas e deve ser devolvido a todos o que é de todos. Bem, estas são ideias, digamos, num plano mais abstrato, mais conceptual, mas às quais, acredito eu, se vão acrescentar outras mais práticas e mais concretas. Porque, no fundo, e com isso terminaria, é disso que nós precisamos. Eu, na minha visão, no meu viés mais de historiador da maneira como olho para estas coisas, vou sempre buscar o tal processo no qual conquistamos ou fomos conquistando a pouco e pouco o Estado Social. É um processo no qual não conquistámos o Estado Social por si só, conquistámos o Estado Social e o Estado de Direito ao mesmo tempo. Não existe uma coisa sem a outra. Nós em Portugal sabemos-lo bem porque a conquista foi simultânea, Estado Social e Estado de Direito, mas se olharmos para trás também a mesma coisa acontece. Dizer que não foi por acaso que as 8 horas de trabalho foram uma luta ao mesmo tempo que os votos para as mulheres foram a mesma luta, ou que as férias pagas foram uma luta ao mesmo tempo em que o sufrágio universal foi uma luta, e que elas se conquistaram em simultâneo. Creio que devemos inspirar-nos nesses exemplos para conquistar hoje não só digamos, os novos elementos de que necessitamos para um Estado Social, para uma sociedade que é diferente, onde as pessoas trabalham de uma maneira diferente, onde as pessoas têm famílias de uma maneira diferente, onde têm filhos e esses filhos vão ter vidas que são diferentes daquelas que se tinha durante o século XX. Portanto, não só adaptar, mas reconquistar, expandir o Estado Social, e isso deve ser feito, ou só poderá ser feito, se ao mesmo tempo reconquistarmos a democracia. Do meu ponto de vista, reconquistá-la ao nível nacional, é certo, onde ela está a dar sinais de exaustão que até muitas vezes reverberam em, digamos, sintomas populistas e demagógicos. Nós temos a obrigação de salvar a nossa democracia pelo lado do civismo e da grandeza das ideias e não pelo lado da recriminação e do rancor. E, por outro lado, conquistar a democracia onde ela nunca foi conquistada, que é ao nível europeu e ao nível transnacional. Nós sabemos que grande parte dos problemas que nós vivemos hoje em dia na esfera económica, na esfera ambiental e outras, são problemas que são transnacionais na sua natureza, são no mínimo para serem resolvidos, desde a evasão fiscal à lavagem de dinheiro, no mínimo para serem resolvidos ao nível europeu. Então devemos conquistar a democracia europeia e devemos até lançar a corda para conquistar elementos essenciais da democracia e do Estado de Direito ao nível global. Falo, por exemplo, muitas vezes de um Tribunal Internacional contra os Crimes Ambientais. Já falei durante muito tempo, o desafio que eu creio que está lançado aos autores do livro e a nós todos é procurar, afinal, onde é que estão as causas do futuro. Quer dizer, onde é que está, para o século XX,
a luta pelas 8 horas de trabalho. Bem, se calhar está na luta pelas 8 horas de trabalho. Estamos todos a trabalhar mais do que isso, mas de preferência por menos horas de trabalho ainda do que essas. Onde é que estão os substitutos das férias pagas, da escolaridade universal, do acesso a uma universidade que dê igualdade para ricos e para pobres? Aí mais uma vez regredimos, temos ao menos que conquistar aquilo que já tivemos e não foi há tanto tempo quanto isso. Aliás, grande parte desta geração nasce dessa universidade. Isto é um sinal. Bem, é um sinal para que eu me cale. Eu acho que a ideia está percebida. Só tendo uma ideia dos novos elementos que queremos conquistar, nós conseguiremos mobilizar as pessoas e ter o equivalente ao movimento progressista que no passado conquistou este Estado Social que nós agora queremos defender. Bem, é uma pena não ter estado aqui o João Galamba, está nas suas lutas certamente, e eu acho, para acabar onde a Joana começou, que sim, veríamos que as diferenças não são tão grandes quanto isso, mas veríamos uma coisa mais importante ainda, que mesmo quando as diferenças são importantes, nós temos que conseguir trabalhar apesar das diferenças, porque nada disto alguma vez foi conquistado sem nós digo, movimento progressista, termos sido uma aliança de diferentes e sem termos conseguido ser uma maioria social. Se ficarmos cada um no seu canto muito contente porque tem a melhor ideia do Estado Social ou a melhor ideia do que quer que seja e se recusa a trabalhar com aquele do lado, aí podemos ter a certeza que quem vai ganhar não sou nem eu, nem a Joana, nem o João, nem o Renato, nem o André. Vamos perder todos e vão ganhar aqueles que querem destruir aquilo que conquistámos antes e aqueles, acima de tudo, que nos querem impedir de conquistar mais, de expandir mais. Este Estado Social foi uma conquista histórica e que nos orgulha. Muito obrigado.